civis, né, do golpe. Então, eu fico pensando assim, tinha tanta coisa que desencadeou, quer dizer, ele foca no comício da Central, né, como alguma coisa que detonou, como uma espoleta que detonou. Mas tem outras questões no meio, por exemplo, a lei da remessa de lucros. A lei da remessa de lucros, que foi uma coisa feita pelo Jango, também às vésperas do golpe, foi algo importante, que foi muito questionada pelos empresários, vamos chamar de empresários, tá bom? Foi questionado pelos empresários. Uma outra questão, que é uma coisa que eu até hoje continuo pesquisando, que é a questão do Banco Central. Foi exatamente em 64 que a SUMOC foi transformada em Banco Central. E o Banco Central se torna o principal agente, a principal agência onde passaram a ser decididas as políticas de crédito, as políticas de câmbio, enfim, né? Então, esses detalhes, a gente não pode deixar de pensar, né? Que não foi apenas mas foi uma série de questões, né? Tinha as lutas camponesas, tinha greves dos trabalhadores, isso tudo é uma coisa que os empresários temem, sempre, né? E eu acho que aí tem uma questão, né, que a gente diz assim, aparece ali no filme, e eu vejo todo mundo falando, né, porque a ditadura foi de 1964 a 1985. Eu acho que a ditadura continua, quer dizer, grandes rupturas a gente não teve. A gente teve grandes rupturas, quer dizer, a gente tem, por exemplo, a questão de como o exército se vê frente à sociedade brasileira, como uma espécie de tutor, de poder moderador. Isso fica muito claro na atitude do Lula, né, de ter cancelado as rememorações do golpe. Né? Isso mostra, quer dizer, como é que o Estado ainda se relaciona com, né, a sociedade política armada. Eu posso usar o Dreyfus, tá bom. É isso, eu acho que a gente tem que pensar em 64 como o dia que não terminou. É um dia que não terminou, não durou 21 anos. Eu acho que a gente tem uma continuidade de uma série de situações que se mantiveram, né, e que só vão ser rompidas, né, quando a sociedade civil começar a se organizar, coisa que a gente ainda não está conseguindo. A gente dá para pensar muitas coisas em relação a esse documentário, no momento que ele foi produzido, né, a documentação que ele apresenta, né, mas também pensar o que ele representa hoje na disputa de memória no momento da ascensão do bolsonarismo, né, que é uma forma, na minha opinião, né, isso é controverso, uma forma fascista aí do século XXI, né, que o bolsonarismo representa, e a disputa da memória sobre 64 é central no imaginário dessa extrema-direita. Né? Por isso é um erro absurdo a atitude do Lula recente de cancelar os eventos oficiais, né, que estavam sendo preparados pelo ministro Silvio Almeida e por outros companheiros que estão aí no serviço público organizando atividades que foram simplesmente proibidos, né, de fazer. Então é um erro estratégico absurdo justamente porque não tem como enfrentar, né, esse inimigo brutal que existe hoje na sociedade brasileira, que é a extrema-direita, que tem, inclusive, em relação a 64 da ditadura, um lugar central na disputa de memória. E esse filme é interessante para pensar isso. Para mim, antes a gente estava conversando com um colega ali que é historiador também, pensando em questões que você levantou, que eu acho que vale a pena a gente conversar, de problemas sobre a abordagem, talvez, desse filme, de questões que são importantes e que devem ser colocadas, mas acho que é preciso situar também que, de certo modo, ele é um enfoque, esse filme ele traz um enfoque, digamos assim, academicamente aceitável, baseado em documentação, está trazendo uma questão real, que é a interferência dos Estados Unidos no processo político brasileiro,